Fala, nação torcedor do Flamengo, vamos conferir detalhes importantes de nossas crias. Matheus Gonçalves, porque ele parece que foi largado lá no banco, não entra, tá esquecido. O que tá acontecendo? Lohan agora joga só no sub-20, não estreou pelo profissional, não apareceu mais. Vamos ver um trecho do canal Vene Casagrande, ele traz detalhes importante pra gente. E se você é apaixonado pelo Flamengo, se inscreva no canal, ative o sininho e meta o dedo no like. Crédito ao canal Vene Casagrande, link na descrição. E bora lá. A minha opinião é o seguinte: eu acho uma presepada o jogador subir em cima da bola. Acho uma presepada, mas eu sou totalmente contra a proibição. O que eu quero dizer? Eu não faria. Mas se o jogador faz e dessa forma ele tenta, entre aspas, entrar na mente do adversário, irritar o adversário e, consequentemente, tentar a expulsão do adversário, beleza. É mérito dele se ele conseguir fazer isso. Desde que, quando ocorra ao contrário, quando acontecer com ele, ele também aceite. Eu não sou a favor da proibição. Eu acho uma presepada, não acho um recurso. É totalmente diferente de um lençol, de uma caneta, que em muitos lugares é o ovinho, que é a bola debaixo das pernas, ou o chapéu, que é em cima da pessoa, a lambreta. Isso eu acho recurso. Dar de letra, igual o Wesley deu recentemente aí num jogo contra o Vasco. Isso eu acho recurso. Subir na bola, eu acho uma presepada, mas eu sou totalmente contra a proibição. Você não pode proibir o jogador de fazer isso. Daqui a pouco vão proibir o jogador de comemorar. Por exemplo, tirar a camisa na hora da comemoração. Eu não acho que ele deveria levar cartão amarelo. Eu acho um erro da parte do jogador, porque de certa forma ele esconde o patrocinador que está ali, que investe alto para poder ter a marca exibida no melhor momento de um jogo, que é a comemoração de um gol. Aí eu acho que o clube poderia puni-lo, até porque várias empresas colocam em contrato uma cláusula dizendo que se o jogador tirar, a empresa pode multar, enfim, tem isso também. Então, de fato, gente, tá ficando chato demais, né? A CBF deveria se preocupar com outras coisas. Exemplo, a arbitragem horrível do futebol brasileiro. O que aconteceu na segunda rodada foi, nossa, assustador. Aquele pênalti que deram pro Palmeiras, a expulsão do jogador do Cruzeiro contra o Internacional, a não expulsão do Leão no jogo do Atlético Mineiro. Tem várias coisas para serem debatidas, bem mais importante do que atleta subir na bola ou não. Alô, CBF, vamos acordar, hein? Vamos lá, galera. Falar do Matheus Gonçalves aqui, muita gente me perguntando por que ele não está sendo mais utilizado, se é a opção técnica, se aconteceu alguma coisa nos bastidores, e eu fui apurar porque uma pessoa me perguntou isso, e a informação que eu tenho é que opção técnica. Matheus Gonçalves não está sendo utilizado pelo Felipe Luiz por uma opção do treinador. Contra o Vitória não entrou em campo, contra o Deportivo Táchira não entrou em campo, contra o Internacional entrou e ficou 1 minuto, entrou aos 89 minutos do segundo tempo, contra o Fluminense não entrou em campo, contra o Fluminense novamente no primeiro jogo, ficou 10 minutos, entrou ali nos minutos finais. Então ele está sendo muito pouco utilizado pelo técnico Felipe Luiz. E como essa pessoa me perguntou se tinha acontecido algo, se tinha algo, enfim, poderia ter sido um comportamento do jogador, qualquer coisa desse tipo, não, é uma opção técnica do Felipe Luiz. Agora vamos falar do Lohan, galera. O Lohan ele tem se destacado no sub-20 depois de quase ser vendido pelo Flamengo ao CSKA. O jogador chegou aí ao aeroporto, não viajou na ocasião por conta de um imbróglio envolvendo os clubes, empresários, quase foi para o Fortaleza por empréstimo. Não foi porque em cima da hora os empresários não toparam, porque receberam uma proposta do Red Bull Bragantino. Desde então o Lohan desceu para o sub-20. E aí o José Boto deu uma entrevista aqui ao canal Vene Casagrande dizendo que ia tentar resgatar o atleta e o ser humano Lohan. E esse trabalho está sendo feito. E está sendo comandado por Nuno Campos, treinador do sub-20, técnico português que assumiu recentemente essa responsabilidade. E como esse trabalho está sendo feito? Através de conversas em particulares com o jogador,
obviamente, uma exigência máxima em cima dele de comportamento. Parte tática, ele está evoluindo bastante. O Nuno Campos está ensinando ele a parte tática, algo que, no entendimento do José Butto e do próprio Nuno Campos, ele não teve, porque acabou pulando etapas, por ser um jogador de nível técnico alto, e aí pulou etapas até chegar ao profissional. Então esse trabalho está sendo feito com ele. Ou seja, digamos assim que você é um estudante e você está tendo uma aula particular. Lembra disso? O que eu acho vergonhoso, eu tenho até vergonha de falar isso, mas a minha mãe tinha necessidade de pagar aula particular para eu aprender algo que eu deveria ter aprendido na escola. É assustador isso, né? Pois é. Não repita isso, tá? Estude na escola para sua mãe, seu pai ou ninguém precisar pagar aula particular para você pós-escola. Assustador um negócio desse. Mas é basicamente isso que está acontecendo com o Lohan. Ele tá tendo um reforço escolar para ele poder evoluir a parte tática, porque a parte técnica dele já é muito acima dos demais, tanto é que no sub-20 ele se destaca fácil, mas eles querem fazer o jogador evoluir esse entendimento de jogo e também a intensidade dele. O Lohan, estão trabalhando isso com ele no sub-20, a intensidade. O tempo todo está intenso durante os jogos, algo que faltava nos jogos do time profissional. A gente percebia isso com uma certa facilidade. E tem também um trabalho com a psicologia do clube, a psicologia faz um trabalho com ele, até para entender como que é o estilo de vida dele fora do clube, como que é o comportamento com os amigos, como que é a vida dele. Isso faz parte, tá certo. Eu acho que o clube está extremamente certo, até porque dessa maneira, com certeza, essa joia vai voltar a ficar valorizada, não só dentro do Flamengo, mas também para o mercado. Então, é dessa maneira que o trabalho está sendo feito. Estão reeducando o Lohan, digamos assim, e o Lohan, ele comprou a ideia, está se dedicando bastante, todo mundo está falando isso dentro do ninho do urubu. Bacana demais, tomara que dê certo e o Lohan se torne, digamos, um reforço caseiro para o técnico Felipe Luiz em um futuro próximo, talvez ainda em 2025. Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos lá. Ontem trouxemos a informação da liminar liberando o jogo Vasco e Flamengo em São Januário. O Flamengo ficou assustado com essa situação, assustado entre aspas, ficou surpreso e ligou uma pessoa do Flamengo, tá bom, vou falar o nome, o BAP, presidente do Flamengo, ligou, entrou em contato com o CEO do Vasco da Gama para entender, vem cá, que isso? E o nosso acordo aqui para jogar no Maracanã, como é que vai ser, como é que vocês vão proceder em relação a isso aí? E aí, a resposta que o Vasco deu ao Flamengo foi, não, a gente segue com o acordo para jogar no Maracanã, o acordo está mantido, a gente vai jogar no Maracanã. Eles entraram no acordo lá, questão de divisão de camarote, ganho de receita do Vasco da Gama, para o Vasco se sentir como mandante de fato, até no ganho das receitas ali. Então, existe esse acordo já. E aí, o Flamengo recebeu a resposta que o Vasco vai manter esse acordo e não vai querer levar essa história de São Januário adiante, mesmo com a liminar. Inclusive, ontem, isso mesmo, pessoas do Flamengo, junto com pessoas responsáveis, foram ao Maracanãzinho fazer a fiscalização ali, a vistoria do Maracanãzinho, porque o Flamengo vai promover rodada dupla no Maracanãzinho com jogos de basquete e a partida contra o Vasco pelo futebol. O torcedor do Flamengo, portanto, poderá acompanhar o time na Champions League das Américas no basquete e também ao clássico contra o Vasco da Gama no mesmo dia. Eles em breve vão anunciar os horários, mas obviamente o jogo de basquete vai ser antes, tá? E a informação que eu tenho é que a final vai ser 9 horas da noite, ou seja, o jogo contra o Flamengo pelo futebol no Maracanã 6h30, acaba ali por volta de 8h30 e os torcedores poderão partir para o Maracanãzinho para assistir a final, claro, se o Flamengo estiver nessa final da Champions League das Américas no basquete. É isso aí, pessoal. Vamos lá. 4 detalhes importantes. Primeiro, a CBF querendo limitar as ações dos jogadores em campo. Cara, é brincadeira, né, velho? É meio irônico isso, né? Eu poderia fazer várias analogias. Eu tinha uma boa, mas eu acho que isso pode dar problema. Mas enfim, imagine o cara que não toma banho,
pedindo pra você tomar banho, esse, aquilo, exigindo como que tem que lavar a virilha, as axilas, o pescoço, sabe? Essa não foi a melhor que eu encontrei, mas é bem isso. E o cara é sujo, velho. Sujo. Melhora a droga da arbitragem. Profissionaliza ela. Você vê o time que é favorável aí por tudo, cara. Não vou comentar mais. E olha os erros da arbitragem. Todo ano, toda temporada é a mesma coisa. É a mesma coisa. Para ver. É só ver o noticiário e assistir alguns jogos. Não precisa assistir todos. Assista alguns só. E aí isso é uma piada pra gente, né? Cara, kkkk, não poder subir na bola. Meu, como que o cara vai descontar? Vai se vingar? O cara subiu quando a gente tava perdendo, beleza. Quando a gente tiver ganhando, vai ser a nossa vez. Rolinho, chapeuzinho. Cara, é do futebol, meu. Deixa o cara se virar. Não pode incitar a violência. Beleza, aí tudo bem. Mas evitar lances que não é tão objetivo, isso não tem nada a ver. Tem nada a ver, é do futebol, meu. Brincadeira, né? E Matheus Gonçalves. Cara, o Felipe Luiz mais o Boto tá falando que é apenas tática. Taticamente, por ele não estar entrando. Cara, e contra o Deportivo Táchira, cara, ele tinha uma chancezinha, pelo menos no final do segundo tempo ali, alguém pra estar fazendo aquela transição de trás pra frente. Eu acho que tem mais coisa aí. Eu acho que o cara não tá performando nos treinos. Eu acredito. Pra não tá sendo relacionado, não, desculpa. Não tá entrando em jogo. Relacionado ele tá. Sempre tá lá no banco. Mas não tá entrando em campo, cara. E aí? Alguma coisa tem. Agora o Lohan. Porra, gostei. Tá sendo trabalhado psicologicamente, mentalmente e taticamente em várias formas, né? Pra valorizar o ativo do clube, cara. E isso é bom. Quem tá gostando lá é o time de base dele lá, o Madureira, não sei qual que é o time lá. Isso é bom porque ele é bom, cara. Você vê. Eu lembro quando ele entrou nas primeiras vezes como jogador do Flamengo lá no profissional, ele desenvolveu, performou, né? Que é a palavra de hoje. E, cara, isso vai gera uma receita boa no final de tudo isso. Profissionalismo. Você vê em tudo isso agora, né? Antes não tinha nada disso. Eu me lembro de Romário, Edmundo chamando de palhaço, outro de bobo da corte, aquela época. Eu sou dessa fase, dessa época. Muito bem antes, mas essa eu passei, né? Pra você ver como é que é, né? Que bom. E outro detalhe. Cara, se alguém ingressou com uma liminar, alguma atitude na justiça pra jogar no São Januário, é porque tinha intenção. Aí o CEO do Vasco deu uma entrevista falando que isso foi antes de eles acordarem com o Fluminense e o Flamengo. Ah, beleza, aí tudo bem. E é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, meta o dedo do like, que ajuda a gente para fortalecer a gente aqui. Compartilha, comenta, vamos interagir, que vai ser recíproco, beleza? Tudo de bom? Saudações, rubro-negra.